Antes de mais nada, quero agradecer o convite para retornar à casa. Fiquei muito feliz, de verdade, embora a gente sempre fique feliz dos convites, porque eu acho que foi em janeiro que eu estive aqui e eu me perdi para chegar, cheguei em cima da hora. Talvez não tenha sido o melhor momento, e aí o retorno quer dizer que não foi tão ruim assim quanto eu esperava que tivesse sido. Então, agradecer o convite. Então vamos agradecer a Deus também, agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecer essa espiritualidade que nos acolhe, que antes mesmo da nossa chegada já prepara esse ambiente, nos recebe, né, nos colocando em condições de refletir um pouquinho essa manhã. E nós vamos refletir um pouquinho da beneficência esquecida. Eu tenho uma amiga minha que várias vezes, quando eu estou lá pensando e montando alguma coisa, ela fala assim: quando a gente vai montar uma palestra, a primeira pessoa afetada pela palestra é a gente. Porque se ela não afetar a gente, guarda, porque não tem sentido. E é verdade. Se a gente for parar para pensar o quanto nós estamos esquecendo da beneficência no nosso dia a dia, o quanto nós estamos relegando a beneficência para segundo plano, ou quanto nós estamos deturpando a beneficência para agradar os nossos interesses. Obrigado. Nós pararíamos um pouquinho, voltaríamos para os livros e estudaríamos. E talvez seja por isso que eu fui lá no capítulo 13, lá nas instruções dos Espíritos. Alguns Espíritos escreveram sobre o tema beneficência. E se nós lermos os textos com atenção, com muito cuidado, tentando encontrar uma maneira de cumprir essa beneficência, tentando encontrar um caminho, uma maneira de viver a beneficência, nós vamos encontrar lá que a beneficência consiste, resumidamente, em levar alegria às famílias que da vida apenas conhecem dores e sofrimentos. Tentar diminuir, ou melhor, efetivamente diminuir as dores e os sofrimentos dessas pessoas que vivem aqui na Terra. Quantos de nós têm vivido pelo trabalho beneficente, pelo trabalho efetivo de levar um sorriso ao rosto dessas pessoas que apenas conhecem dores e sofrimentos? Mas nesse momento nós também precisamos nos lembrar que nós também estamos vivendo dores e sofrimentos. Que nós também estamos enfrentando aqui uma encarnação dolorosa, sofrida. E que, portanto, a beneficência também nos atinge. Todas as vezes que eu pratico a beneficência, que eu levo alegria a um desses irmãos necessitados, eu também sou contemplado com essa alegria. Todas as vezes em que eu vivo pela beneficência, deliciosas sensações aquecem o meu coração. Todas as vezes que eu vejo renascer a alegria nos outros, em mim também renasce essas alegrias. Estando nós aqui, buscando vencer essas dificuldades, e sendo a beneficência um meio de, pelo menos, acalmá-las, precisamos compreender que a beneficência não é um simples ato, não é uma simples opção, é uma obrigação nossa. Precisamos viver pela beneficência. Precisamos trazer a beneficência não mais como uma opção do dia, mas como um modo de vida constante. Então, entendendo agora, de uma maneira simplista, que toda vez que eu sou beneficente, eu torno os outros felizes, mas eu também me torno feliz, e que para fazer os outros felizes eu preciso praticar constantemente algo bondoso, benéfico, realizar o bem. O que é a beneficência? Senão a nossa caridade. E como eu disse, o primeiro atingido pela palestra sou eu mesmo, porque eu achava que beneficência e caridade eram coisas diferentes. Eu achava que a beneficência era um tipo de caridade.
Como nós achamos que existem várias formas de fazer caridade. E nós vamos compreender que só tem uma forma de fazer caridade. A caridade que nós precisamos nos empenhar, a caridade que torna os outros felizes e que me torna feliz, a caridade que nos melhora, é uma só. E não como eu achava que eu podia fazer de diversas formas. E tanto é verdade que nós achamos que há diversas formas de sermos caridosos, porque nós nos colocamos seguidamente a discutir o que é caridade. Várias vezes, isso acontece no centro espírita que eu frequento, nós nos sentamos em torno da mesa e começamos a discutir como fazer ações caridosas. E, invariavelmente, nós nos socorremos do dinheiro. Então, nós começamos a combinar. Vamos fazer uma campanha onde nós vamos arrecadar dinheiro para entregar para a instituição de caridade X. Vamos fazer uma arrecadação de roupas para aplacar o frio dos necessitados. Vamos fazer uma campanha para fazer tal alimento. Vamos arrecadar cestas básicas para os necessitados. E o trabalho resume-se à entrega de dinheiro, à entrega de bens materiais. Como se isso fosse caridade. E muitas vezes nessas discussões, muitos levantarão a mão e falam assim, não, eu vou dar dinheiro, o que vai acontecer com o dinheiro não é problema meu, a minha parte eu fiz. Não, eu não vou ajudar porque eu já ajudo no semáforo, aquela pessoa que está lá, pede um dinheiro, eu dou meu trocado e está feita a minha parte. E se perguntar, mas você não é responsável pelo uso do dinheiro? Eu não, o problema é dele. A minha parte eu fiz. O importante é eu dormir tranquilo. O importante é que eu dei uma ajuda para aquela pessoa que precisava. Quantos outros vão falar assim, bom, eu vou doar, mas você vai falar meu nome lá na frente como um grande doador? Onde vai parecer que eu estou doando? Então eu vou entregar a cesta básica. Mas por que quer ajudar? Não, porque daí estão vendo que eu estou colaborando com a tarefa de doação. E é assim que nós vamos vivendo a caridade. A esmola, algumas vezes ela é importante. A esmola vai acabar com aquele frio imediato. A esmola vai acabar com aquela fome imediata. Mas ela não liga o benfeitor com o beneficiado. Ela não gera aquela alegria mútua que é a condição inicial da nossa caridade. Normalmente a caridade, ela acaba sendo um ato muito mais humilhante para quem recebe do que nós imaginamos. E isso dito por um espírito dentro de uma reunião mediúnica. Sem contar que muitas vezes esse irmão beneficiado com a esmola, preferindo o caminho mais fácil, deixa de caminhar pelo progresso do espírito e se acomoda na ociosidade. Também dito pelo mesmo irmão numa reunião mediúnica. A caridade precisa ligar o benfeitor com o beneficiado. Por isso Fénelon, na Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer, dá esmola quando for preciso, mas tanto quanto possível, converte-a em salário, a fim de que aquele que receba não se envergonhe dela. Nós precisamos usar o dinheiro não simplesmente para acabar com a fome, mas para gerar meios daquela pessoa se sustentar sozinho, progredir. Então, como praticar a caridade? É discutindo numa mesa exemplos de maneira de dar esmola? A verdade é que, como nos lembra São Vicente de Paulo, não nos falta exemplo da verdadeira caridade. O que nos falta é vontade. Estamos cercados de exemplos de caridade. Afinal, como nos lembra o mesmo autor, não nos disse Jesus Cristo tudo sobre a caridade? Se nós pegarmos os 4 evangelhos que retratam a vida do Cristo, nós não vamos ver o que é viver pela caridade?
Nós não vamos ver inúmeros exemplos de como praticar a caridade no seu dia a dia? E em quantas passagens lá tem a doação de esmola? Por que nós desprezamos esses exemplos de doação? Por que nós ignoramos todos os exemplos que o Cristo nos trouxe? Por que nós desprezamos o seu evangelho, a sua verdade, como nos trouxe no começo, e tentamos nós criarmos as nossas verdades? Por orgulho? Por vaidade? Por comodismo? Porque é muito mais fácil, é verdade. Se cada um de nós quiséssemos, bastaria-nos a vontade. E aqui eu quero falar um pouquinho da vontade. Porque se da mesma forma nós temos por hábito sentarmos à mesa e discutir sobre caridade dessa forma, nós também temos um outro produto do Espiritismo, que é usarmos a expressão boa vontade. O que importa é a boa vontade. Eu tenho boa vontade. Nós precisamos vir ao centro espírita com boa vontade. Como se boa vontade representasse uma vontade boa, uma vontade eficiente. A boa vontade significa, no máximo, uma boa intenção. Nada mais do que isso. Se nós pegarmos o dicionário, vontade significa a faculdade que o ser humano tem de fazer ou deixar de fazer livremente aquela ação. É uma força interior que nos impulsiona a realizar alguma coisa. É a capacidade que nós temos de escolher entre agir e não agir. A boa vontade é só uma boa intenção. A boa vontade pode motivar uma boa ação, mas normalmente ela fica só no campo da se der eu faço. Ah, tem outras pessoas fazendo. Isso, vai lá e faz. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, compara a vontade, que é um atributo do espírito, como uma alavanca. E a alavanca nós conhecemos muito bem, porque normalmente nós precisamos usar no nosso dia a dia, onde através de um instrumento duro nós apoiamos num ponto fixo, e isso multiplica a nossa força física, multiplica a nossa condição de movimento. E é isso que a vontade faz conosco também no âmbito moral. É pela vontade que nós podemos realizar as ações que normalmente nós chamávamos de milagres do Cristo. Nós chamávamos de milagres porque nós não conhecíamos todas as leis como nós conhecemos hoje. Mas principalmente porque nós não temos a vontade que o Cristo tem. Nós temos só a boa vontade. Mas o Cristo não, o Cristo tinha vontade. Então ele realizava as ações. Ele multiplicava o seu poder pela vontade. Ele tinha certeza de que aquelas ações resultariam em algo benéfico. Enquanto nós ficamos na boa vontade. É preciso colocar a vontade a serviço de fazer os outros felizes. Se nós deixarmos de lado só as intenções e começarmos a viver pela ação, pela vontade, quanto nós podemos realizar? Quanto nós podemos fazer em prol dos outros? E é por isso que essa beneficência, que a caridade anda tão esquecida no nosso meio. Porque para praticá-la é preciso vontade. Não basta a boa vontade. Então nós precisamos sair e fazê-la. Mas o que é a caridade entendida por Jesus Cristo? Se é Ele que nos traz os exemplos, se é essa caridade a caridade verdadeira, se é essa caridade que liga benfeitor ao beneficiado, o que é essa caridade? Lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido
da palavra caridade, como a entendia Jesus. E os Espíritos dizem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. É isso que consiste a beneficência. É isso que nós estamos esquecendo de fazer. É isso que nós estamos substituindo por campanhas simplesmente de moedas. A benevolência, que é fruto do nosso amor ao próximo, a benevolência que nos liga ao beneficiado, a benevolência que nos remete à passagem do bom samaritano. Quem é o nosso próximo? É aquele que precisa de mim? É aquela afabilidade, é aquela doçura. É nós olharmos os evangelhos ou outros meios que hoje nós temos à disposição e reconhecer no Cristo aquela brandura, aquela moderação, aquela mansuetude, afabilidade, paciência, pela qual ele vivia no trato com os irmãos. É o meio pelo qual nós precisamos conduzir a nossa vida. É aquele bálsamo que deve pautar a nossa existência. É aquele remédio que cura os corações feridos. É o amor. A caridade que não tem o amor inserido, que tem só uma mera obrigação, não é caridade. Se nós tirarmos a benevolência do ato, desaparece a caridade. Mas não basta ser um ato amoroso, ele precisa também ser um ato indulgente. A indulgência que não vê nos irmãos os defeitos. Se os vê, ignora, oculta-os. Ou se algum outro ainda vê e tenta falar, acalma. Compreende. Nós fomos criados simples e ignorantes pelo Pai. Nós alcançaremos um dia a perfeição possível, a perfeição que nos cabe. Mas para isso precisaremos viver experiências e mais experiências. Portanto, nós estamos em momentos de experiência de instintos. Cada um de nós aqui estamos passando por um momento, por uma experiência diferente. E temos algo diferente a entregar na jornada. Se nós olharmos a escala espírita feita por Kardec, nós vamos nos reconhecer lá embaixo, na parte final. E ainda assim, não todos na mesma condição. Então nós vamos encontrar irmãos que estão em condições evolutivas melhores que nós, e vamos encontrar irmãos em condições piores que nós. Por que nós só olhamos para os irmãos que estão em condições piores que nós e queremos apontar os defeitos? Por que nós não olhamos para as nossas imperfeições? Porque reconhecendo as nossas imperfeições, nós vamos entender que nós precisamos também da indulgência dos irmãos que estão sobre nós. Então, sede severos conosco, mas não com os irmãos necessitados. Lembremos-nos que no ato final do julgamento da nossa jornada, nós necessitaremos da indulgência do Pai. Todos nós, encarnados e desencarnados, vinculados à Terra, temos maus pendores a vencer. Temos um fardo difícil para caminhar e se desvencilhar. Por que então viver apontando as imperfeições alheias e ignorando as minhas? Então a indulgência consiste em eu não mais apontar as imperfeições dos irmãos. Então a indulgência ela precisa ser bondosa. Porque dá para eu ser bondoso sem ser indulgente, da mesma forma que dá para eu ser indulgente sem ser bondoso. Mas o perdão tem mais um item.
talvez o mais difícil, que é o perdão. O perdão é outro item que normalmente nós sentamos para discutir como perdoar. O perdão é outra item que nós vamos ignorando a verdade que é o Cristo e vamos criando a nossa forma de perdoar. Eu perdoo, mas se vier novamente, eu perdoo, mas não quero mais ver ele na minha frente. E nós vamos vendo assim. Nós esquecemos que o Cristo pediu perdão a Pedro 70 vezes 7. Pediu o perdão ilimitado. Porque nessa forma que nós vamos ensinar aos irmãos, através de toda a bondade, toda a indulgência, que nós não estamos mais preocupados com a nossa condição de ser atacados. Nós vamos demonstrando o quanto nós já atingimos aquela brandura, aquela humildade do Cristo. E da mesma forma que da indulgência, nós queremos o perdão de Deus. Mas nós não entregamos o perdão aos irmãos que pedem para nós. Perdoar os inimigos é perdoar a si mesmo. Porque normalmente os nossos inimigos são aqueles que nós estamos em disputas há séculos. Ou nos inimigos é que eu vejo as minhas próprias imperfeições. Perdoar os amigos é prova de amizade. Enfim, perdoar é mostrar-se que hoje eu sou melhor do que ontem. Porque agora eu já consigo perdoar. Mas como eu disse, não é qualquer perdão. Não é o perdão discutido na mesa de reunião. É o perdão do Cristo. É aquele que esquece de verdade o que aconteceu. É o perdão que Jesus proferiu no momento da sua crucificação, quando ele olha aquela massa perturbada, ergue os olhos aos céus e pede ao Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. É tudo que eles têm para me entregar hoje. E assim, se nós conseguíssemos viver dessa forma, viveríamos pela caridade. Então a caridade que nós precisamos trazer de volta, que nós não podemos mais nos esquecer, é benevolência, indulgência, perdão, mas são os três. Não é o ato de bondade, não é o ato indulgente, não é o ato de perdão. É o perdão que compreende e ama. É a compreensão que perdoa e ama. É o amor que compreende e perdoa. Quando nós vamos começar a viver dessa forma? Quando nós vamos começar a deixar de viver pelas conveniências, e ainda que imperfeitamente, ainda que eu não consiga de uma hora para outra praticar as 3 ações como é pedido pelo Cristo, mas eu consiga viver de virtude em virtude, entendendo que eu preciso somar as virtudes. A caridade, que é a síntese de todas as virtudes. Virtude, que são todas as nossas qualidades essenciais. Virtude, que indica o nosso progresso. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual a mais meritória das virtudes. E os Espíritos dizem que todas as virtudes têm seus méritos, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Vamos parar aqui. As virtudes, todas as vezes que eu me afasto do mal. A virtude, todas as vezes que eu busco a prática do bem. Todas as vezes que eu pratico esses atos, eu caminho buscando o meu próprio progresso. É de virtude em virtude que eu vou caminhando rumo ao meu melhoramento enquanto espírito. Mas há uma virtude central. A sublimidade da virtude, continuam eles, porém,
está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. No sacrifício pessoal, do interesse pessoal pela felicidade do próximo. Pela alegria do próximo. Logo, a mais meritória é que se assenta na mais desinteressada caridade. Os atos que compõem a caridade são atos de virtudes. Os atos que compõem a caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão, são atos virtuosos que precisam fazer parte do nosso dia a dia. Se a gente vem aqui buscar ensinamento, buscar conhecimento, eles precisam ser praticados lá fora, porque eu tenho certeza que aqui ninguém está aprendendo que não seja virtude. E de virtude em virtude, de virtude em virtude, nós vamos alcançar um dia a sublimidade delas, que é a caridade. A caridade, que sendo a síntese de todas as virtudes, a caridade que pode nos conduzir a dias melhores, a momentos mais felizes, que da mesma forma que traz alegria aos necessitados, nos traz também alegria no dia a dia. É pela caridade que nós vamos nos regenerando. É pela caridade que nós vamos regenerando o próprio planeta. Nós estamos todos passando por momentos de mudança planetária, não é essa a discussão em várias oportunidades? É essa a discussão em várias oportunidades. Falta-nos, a verdade, entender que a mudança planetária ela vai acontecer quando nós mudarmos. A mudança planetária só ocorrerá no reflexo das nossas próprias mudanças. Então, se queremos viver um mundo feliz, nós precisamos contribuir efetivamente para essa felicidade. Se nós queremos que a Terra deixe de ser um planeta de expiação e provas, precisamos nós sermos responsáveis por essas mudanças. E auxiliando essas mudanças, nós vamos melhorando as nossas próprias condições. Porque nós não estamos encarnados aqui simplesmente para pagar débitos passados. Nós estamos aqui encarnados para melhorar as nossas condições futuras. Para nos proporcionar melhores condições no futuro que se avizinha. Então a caridade é essa fonte de satisfação, essa fonte de consolação, é a fonte que poderá nos trazer felicidade. Lá na questão 920, na quarta parte do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o homem pode gozar de completa felicidade na Terra. Completa felicidade. E os Espíritos dizem que não. Não é possível nós sermos completamente felizes, porque a vida nos foi dada como prova e expiação. Ou expiação. Mas eles dizem que depende de nós a suavização desses males e ser tão felizes quanto possível. É possível, então, uma certa medida de felicidade. É possível, sim, nós alcançarmos alguma alegria enquanto encarnados na Terra. Como? Como sermos felizes enquanto aqui encarnados? Na 921, Kardec pergunta isso. Concebe-se que o homem será feliz quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? É possível uma felicidade em algum grau de medida? E primeiro os Espíritos nos trazem uma reflexão. O homem é quase sempre obreiro da sua infelicidade. Nós somos os responsáveis pela nossa própria infelicidade. Se nós não fizéssemos o que fazemos, nós seríamos felizes. Isso não é um convite para a ociosidade, mas é um convite para a reflexão do que nós estamos fazendo que nos afasta da felicidade. Por quais motivos nós não estamos sendo felizes enquanto encarnados aqui na Terra? E aí, fazendo um parênteses, nós vamos lá na 614, quando Kardec pergunta o que se deve entender por lei natural. Os Espíritos dizem que a lei natural é a lei de Deus. A única verdadeira para a felicidade do homem.
que nos indica o que fazer e o que deixar de fazer, e que somos infelizes todas as vezes que nós nos afastamos dela. A nossa infelicidade, portanto, consiste no afastamento voluntário da lei de Deus. A nossa infelicidade, ela se dá porque, ao invés de nós seguirmos a nossa existência pela lei divina, nós procuramos atalhos, nós procuramos conveniências, nós procuramos qualquer outra coisa que não seja a lei divina. E aí nós vamos nos tornando infelizes, nós vamos criando dores, nós vamos criando dificuldades. E assim passa a ser a nossa forma de viver. Mas voltando a 921, os Espíritos vão dizer, praticando a lei de Deus, há muito male se forrará e proporcionar a si mesmo a felicidade, tão grande quanto comporte a sua existência. Corroborando a questão 614, é pela prática da lei de Deus. E qual é a lei de Deus? Qual é o resumo da lei de Deus que deve pautar a nossa existência? Qual foi a forma que viveu Jesus Cristo? Qual é o resumo da doutrina do Cristo, como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo? A lei de amor. Todas as vezes que nós nos afastamos da lei de amor, nós criamos para nós infelicidade. Todas as vezes que nós deixamos de viver pelo amor, trazemos para nós infelicidade. Todas as vezes que nós deixamos de viver pela caridade, pela benevolência, pela indulgência, pelo perdão, nós trazemos para nós a infelicidade. Então, se nós queremos buscar paz no coração, se nós queremos um contentamento para a alma, se nós queremos um remédio para as nossas aflições, busquemos viver por esse mote divino, o amor, a caridade. Nós estamos nessa longa jornada rumo ao Pai. Nós estamos nessa longa e difícil estrada, vencendo todos os buracos, as pedras. Nós não podemos buscar mais atalhos, atrasar a nossa jornada. E a caridade é a chave que vai abrir a porta dos céus, a nossa chegada lá na ponta. É pelo amor de uns aos outros, é pela caridade, é pelo devotamento ao próximo, que nós vamos conseguir alcançar essa tão almejada felicidade que nós buscamos. E se nós olharmos ao nosso redor, quantos irmãos carentes nós temos para ajudar? Quantas misérias nós temos para aliviar? Quantas crianças abandonadas para cuidar? Quantos idosos desamparados? Mas a questão é que eles não estão precisando necessariamente do dinheiro, mas estão precisando do amor. Estão precisando da benevolência. Estão precisando da indulgência. Estão precisando do perdão. A caridade precisa deixar de ser uma opção, precisa deixar de ser algo de status e passar a ser um dever da nossa vida, da nossa existência. Deve conduzir o nosso dia a dia. A felicidade de cada um aqui, enquanto encarnados, depende da nossa missão, depende das nossas ações. Porque o que para um basta, para o outro é motivo de infelicidade. É isso que Kardec traz na questão 922. Mas se nós precisarmos encontrar, então, um meio de pautar a nossa existência, se ainda a caridade perfeita trazida pelo Cristo ainda está um pouco distante, que nós olhemos, então, a resposta dessa questão 922 e reflitamos com ela. Porque quando nós olhamos a questão material, basta-nos a posse do necessário. Basta-nos aquilo que nos foi concedido para o cumprimento da nossa missão. Por isso nós vamos olhar irmãos mais afortunados e irmãos menos afortunados. Porque cada um tem uma missão. A questão é como eu estou desenvolvendo essa missão.
A questão é se eu estou invejando, não entendendo a missão daquele irmão. A posse do necessário. Então vamos doar moedas. Mas nós não doamos nem o supérfluo. Nós não cortamos nem da própria carne. Como nós vamos falar de doação de caridade? Se alguém pede um pedaço de pão, é o pão velho do armário que vai. Se alguém pede um cobertor, é o cobertor que não usa mais do fundo do armário. E quando eu disse que a palestra primeiro precisa servir para a gente, porque é verdade, eu também faço isso. E muitas vezes a gente acha que está fazendo muita coisa. Mas vamos deixar a esmola para lá, porque eu já falei bastante. E quanto à vida espiritual? Os Espíritos nos pedem a consciência tranquila e a fé no futuro. Nós já compreendemos que nós estamos de simples passagem por esse planeta? Que essa encarnação nada mais é do que um momento em que nós aqui estamos aprendendo, vivendo experiências para nos tornarmos melhores lá na frente? Ou ainda nós estamos vivendo como se aqui fosse a última estada da nossa jornada, acumulando bens, acumulando poder, e de vez em quando nós fazemos alguma coisa com o interesse de acalmar tudo isso. E a consciência tranquila? A consciência tranquila que se pauta na prática da lei de Deus, na lei de amor. A caridade precisa ser, então, o modo como nós vamos caminhar rumo a Deus. A caridade que todos nós podemos fazer, porque ela não depende de condição financeira. A caridade depende simplesmente de como nós estamos empregando a nossa hora. Qual utilidade nós estamos dando ao nosso tempo. Como nós estamos interpretando a lei do trabalho. Quanto nós estamos entregando do nosso dia a dia aos irmãos necessitados, a fazê-los felizes. E isso todo mundo pode fazer. Em qualquer instante do dia. Porque sempre eu vou encontrar um irmão necessitado de um ouvido. Eu vou encontrar uma pessoa necessitando de um abraço. Eu vou ser agredido ao longo do dia e eu vou precisar ter indulgência, ter amor, ter perdão. Tem uma historinha. Deus chamou 2 espíritos que iam encarnar. E combinou com eles que durante a estada deles na terra, eles teriam condições de fazer caridade. E todas as vezes que eles fossem caridosos, Deus colocaria uma moeda num saquinho. Cada um num saquinho, representando cada um dos 2. E então eles encarnaram. Vieram, viveram seus anos encarnados, praticaram a caridade que lhes cabia. Então chegou o final da estada terrestre. Retornaram à pátria celestial e encontraram seus 2 saquinhos. O primeiro deles, grande, volumoso, cheio de moeda. O segundo, pequenininho, dava para contar umas meia dúzia de moeda lá dentro. Então colocaram os 2 sacos na balança da justiça. E o menor saco era o mais pesado. Ficaram surpresos com tudo aquilo. O primeiro olhou para o seu saco e disse: mas como pode? Eu fui rico, eu doei muito. Está lá a representatividade de tudo que eu doei durante a minha vida terrena. O segundo também ficou surpreso, porque ele olhou aquele saquinho mirradinho e falou: eu fui pobre, pouco fiz para ajudar. Como pode? Então Deus se apresenta, chama-os e diz: meus filhos, você foi rico, deste muito, mas deste por orgulho, deste por vaidade, deste esperando a retribuição
que alcançara integralmente na terra, com placas, com discursos, com tapinha nas costas. Passa-te para lá. Já você, meu filho, que pensavas que era pobre, porque nós pensamos que nós somos pobres. Poucas ações fizestes, mas todas as ações que fizestes eram prova da verdadeira caridade. Você sim entendeu o que é ser beneficente. Você sim entendeu o que é ser caridoso. Você agiu com benevolência, com indulgência, com perdão. Essa historinha nos pede que nós falemos sim da bondade, que nós busquemos sim a fraternidade no nosso dia a dia, mas que nós não nos limitemos ao discurso da bondade, ao discurso da fraternidade, e estendamos os nossos braços aos irmãos que batem às nossas portas. Porque é muito fácil vir aqui e falar, é muito fácil dentro do centro espírita ser bondoso, ser fraterno, o ambiente é acolhedor, o ambiente é propício para isso. O difícil é na rua, quando passa aquele irmão e pede simplesmente 1 minuto do nosso ouvido, e nós ignoramos. Quando nós chegamos nas nossas casas e um irmão, um desafeto, vem nos pedir perdão e nós ignoramos aquele irmão. São pelas práticas que nós vamos conseguindo demonstrar a verdadeira caridade. Auxiliemos de maneira, inclusive, financeira, casas de proteção de crianças, asilos para adultos, para assim, os idosos. Façamos todas essas campanhas. Mas não nos esqueçamos que dentro dos nossos próprios lares há filhos relegados aos cuidados de babás. Há filhos relegados ao cuidado das escolas. Há os nossos pais, nossos tios, nossos avós, nossos idosos sendo ignorados. Honrai pai e mãe. Os nossos filhos é missão divina. Deus concede-nos essas criaturas para que nós possamos guiá-los na jornada evolutiva. E nós estamos terceirizando. Nós estamos chegando em casa atulhados com serviço, com trabalho, com dinheiro e esquecendo que Ele só quer o nosso tempo. As nossas míseras horas do dia para um abraço, para um beijo. Os nossos pais normalmente são relegados para a hora que dá tempo. E olha lá. Nós sabemos que na nossa jornada, muitas vezes, criam certos distanciamentos, seja por questões de cultura, seja por questões do progresso, seja por necessidades materiais. Mas é preciso nos lembrarmos que para nós existirmos, aqueles senhores precisaram em determinado momento concordarem com que nós estivéssemos aqui. Precisaram concordar em nos criar, e nos auxiliar, em conduzir-nos pela senda do bem. Que se nós nos desviamos, a responsabilidade é nossa. Mas eles fizeram o que eles tinham condição de fazer naquele momento. Que nós compreendamos tudo isso. Enfim, espalhemos a doutrina do Mestre para todos os lados. Tentemos ser o mais caridosos possíveis na nossa jornada. Mas não nos esqueçamos de ser caridosos conosco. Falta-nos muitas vezes bondade para conosco. Falta-nos muitas vezes compreender as nossas imperfeições. Falta-nos principalmente perdoar as nossas imperfeições. E nós vamos vivendo com uma culpa que nos arrasta, que nos atrapalha todo o nosso desenvolvimento espiritual. A benevolência, a indulgência e o perdão também se faz conosco no nosso dia a dia. Não nos esqueçamos disso. Que nós possamos sim distribuir o pão, a coberta que aquece, iluminar as mentes ainda atrasadas, intensificar cada dia mais as nossas ações de fraternidade. Mas, lembremos-nos que o principal ponto da nossa jornada é combater o mal que ainda insiste em residir dentro de nós. E esse é o maior ato de benevolência, de indulgência, de perdão que nós vamos praticar para nós mesmos. Caminhando para o nosso finalzinho,
mais uma historinha sobre a caridade. 2 amigos caminhavam numa região de difícil acesso, de difícil caminhar, e uma região muito fria. Parecia essa época nossa aqui. Frio. E eles caminhavam com dificuldades, doentes. Quando de repente na estrada se depararam com uma criança desfalecida, quase morta. O primeiro deles olhou e falou assim: não posso ajudar. Preciso seguir, porque senão eu não vou chegar na hospedaria. O segundo parou, viu que a criança estava com vida e falou: precisamos ajudar essa criança. E ele disse: faça o que você quiser, eu não vou ajudar. Esse segundo então parou, abaixou, tomou a criança contra o peito, aconchegou e seguiu a jornada. Mais difícil, mais devagar, tropeçando, mas seguiu a sua jornada. Levou muito mais tempo para chegar lá. Mas chegou na hospedaria. E lá chegando, onde ele pôde se aquecer, tomar uma refeição, procurou o amigo e não o encontrou. Na manhã seguinte, restabelecido, voltou na estrada e encontrou o irmão falecido. O irmão que saiu às pressas, correndo na frente, não chegou à hospedaria, mas ele que parou, tomou aquela criança contra o próprio peito, conquistou ali a chama de calor necessária para que ele cumprisse a jornada. Assim é a caridade. A caridade, ela se estabelece na medida em que nós trocamos calor. Na medida em que eu auxilio a felicidade do irmão, aquela felicidade também me é contemplada. É por essa troca de calor, por essa troca de caridade, em que nós vamos nos socorrendo mutuamente, que nós vamos nos ajudando, nos colocando em condições melhores. Kardec cunhou uma frase muito famosa no nosso meio: fora da caridade não há salvação. A salvação é algo que nós buscamos a todo instante. A salvação que será alcançada no dia, no momento em que nós não mais precisarmos nos encarnar nesse corpo doente, nesse corpo material, nesse corpo perecível. A salvação nossa consiste em nos tornarmos espíritos puros. Espíritos que tenham alcançado a soma da perfeição possível. Que não mais tenhamos que sofrer provas, dores, expiações. Que não estejamos mais sujeitos à reencarnação. É nesse momento, quando salvos, nós estaremos gozando a nossa vida eterna no seio de Deus. O único meio de nós chegarmos até lá é pela caridade. Que nós possamos pautar a nossa existência, a nossa vida, o nosso dia a dia, pela caridade. Se ainda não podemos fazer ela integral, que pelo menos nós não nos esqueçamos qual é o nosso objetivo de vida. Que nós possamos em todas as nossas ações, ainda que seja na esmola, carregá-la com um pouquinho da caridade. Porque é assim que nós vamos também colocando pequeninas moedas a ponto da nossa balança também ser favorecida. Tenham todos um ótimo domingo, fiquem com Deus e até uma próxima.